Se há algo que eu não acredito em relação às drogas, seja de que espécie for, é o que denominam de dependência química. Eu não acredito que o corpo necessite de uma droga, que o corpo se torne dependente. Na minha opinião, o que existe é um vazio, uma carência, algo que vem de uma decorrência espiritual dentro do ser humano. Então ele procura por alguma substância que cause sensações no corpo e na mente para tentar abafar esse vazio e essa carência. Então o que está por trás do uso de drogas, na minha opinião, é o vazio existencial, a frustração, a aflição, a carência, a falta do sentido da vida, a falta de um sentido para a vida. Então, as pessoas hoje sofrem de uma série de problemas. E a causa desses problemas está na ausência de espiritualidade, na ausência de vida interior. Quem não se desenvolve espiritualmente, quem não procura um sentido para a vida, quem não acredita em algo mais do que a matéria grosseira, ele realmente não consegue se satisfazer de forma plena, de uma maneira simples, através da contemplação, através da simplicidade. Então ele procura subterfúgios, consumismo, procura enaltecer o seu ego através das mais variadas formas, ou procura se drogar. Então o drogado, na verdade, ele está procurando um atalho para sair dos seus problemas, para fugir deles. E a droga, ela é uma fuga da realidade. Por isso que eu não acredito na dependência química. Na minha opinião, os drogados, eles promovem uma fuga da realidade porque eles próprios não conseguem conviver com os seus problemas. Então, a substância alucinógena, ou entorpecente utilizado por um determinado indivíduo, tem o objetivo de promover uma alienação, um esquecimento, um adormecimento da sua dor, da sua agonia, da sua depressão, do seu sofrimento, e isso é uma fuga da realidade. Então não existe dependência química, existe fuga da realidade. Eu sei que a maior parte das pessoas não vai concordar comigo, mas é assim que eu penso. Porque quando nós desenvolvemos a espiritualidade, quando nós desenvolvemos a nossa vida interior, despertamos o nosso espírito e vivemos de uma maneira mais intuitiva, nós captamos energias e radiações de planos mais elevados que o terreno. Nós nos abrimos para essas irradiações e elas nos preenchem. E quando o ser humano se encontra preenchido com essas irradiações, ele não precisa de muito nessa vida. Ele se sente bem consigo mesmo, ele vive em paz, em harmonia, em equilíbrio. Então ele não necessita de substâncias alucinógenas, de entorpecentes. O indivíduo pode até tomar uma cerveja, vez ou outra, um vinho, como eu gosto também, mas não como uma fuga da realidade, como uma forma de melhorar naquele momento a contemplação, de relaxar um pouco. Pessoas conscientes fazem um uso do álcool dessa maneira. Mas pessoas que estão mergulhadas nos problemas, que têm um imenso vazio existencial e interior, necessitam beber constantemente para esquecerem os seus problemas, e conseguirem suportar o seu vazio interior. Então, existe uma diferença abissal entre esses dois casos. E o que motiva uma pessoa a se drogar, seja aí a droga de qualquer espécie, a bebida, cocaína, maconha, ou seja o que for, o que motiva a pessoa a se drogar é querer preencher o seu vazio.
querer esquecer o sofrimento, a dor, querer superar as frustrações, né? Superar as frustrações. Isso é que motiva uma pessoa a se drogar. Na tentativa de resolver um problema, ou melhor, esquecer um problema que ela não consegue resolver. Então eu pergunto, existe dependência química nesse caso? Existe dependência química ou existe uma fuga da realidade? Daquela pessoa que não consegue lidar com os seus problemas, com as suas frustrações, com a dor, com a aflição, com o sofrimento. Sofrimento que é gerado pela própria pessoa porque ela age de forma errada diante das leis espirituais e essas apenas devolvem aquilo que a própria pessoa oferece em termos de causas, os efeitos sempre são da mesma espécie, né? Então, nesse caso, o que existe? Existe uma dependência química ou uma fuga da realidade? Uma fuga da realidade. E este fator me faz acreditar que não existe dependência química. Não é o organismo, não é o corpo que necessita de uma droga, mas o próprio indivíduo que se sente vazio, que se sente impotente, infeliz, incapaz de resolver os seus problemas. Então ele se utiliza de entorpecentes e substâncias alucinógenas para tentar contornar os seus problemas, as suas carências, as suas necessidades não atendidas. E quanto mais o indivíduo mergulha no mundo das drogas, mais ele quer viver no mundo das drogas para não precisar deparar-se com os seus problemas que estão nesse mundo real aqui, nesse mundo real. E as drogas, elas criam um clima, uma atmosfera, e lá pelas tantas o indivíduo quer viver apenas nessa atmosfera, para não viver mais o mundo real. Então o que motiva alguém a se drogar é a busca pela alienação, a busca pelo esquecimento da existência dos problemas, da dor, da aflição, todas essas coisas que incomodam o indivíduo. Só que se drogando, ele não consegue resolver os seus problemas, eles se tornam apenas uma bola de neve. E a própria droga é uma parte do problema. Ela é uma parte do problema e o vai tornando cada vez maior. Então, para resolver os seus problemas, o indivíduo precisa despertar espiritualmente. Ele precisa viver intuitivamente, precisa se conectar ao mundo espiritual intuitivamente, para captar as energias e as irradiações que lá existem para preencher o seu íntimo. O ser humano precisa preencher o seu íntimo com a luz para viver em paz, em harmonia. Se drogando, o ser humano não vai preencher o seu íntimo. Ele apenas vai esquecer momentaneamente os problemas. Mas assim que o efeito da droga passa, os problemas voltam. Então, lá pelas tantas, o ser humano, o viciado, né, o ser humano viciado, ele quer apenas viver entorpecido. Porque ele não quer mais lembrar dos seus problemas. Então ele usa drogas o tempo todo, ele bebe o tempo todo, fuma maconha o tempo todo, cheira cocaína, crack, êxtase, ou seja lá o que for. Né? Porque o que o indivíduo procura através das drogas é o esquecimento dos problemas. Né? E aquele que quer esquecer os seus problemas está fugindo deles. E nesse caso existe uma fuga da realidade e não uma dependência química. Eu realmente não acredito na dependência química e penso que os drogados, eles promovem uma fuga da realidade. Eles procuram fugir dos problemas através das sensações que as drogas produzem. E isso é dependência química ou é fuga da realidade? Pense você por si mesmo. Pense você por si mesmo. Mas eu penso que o que motiva um drogado a se drogar é a fuga da realidade, porque não acredito em dependência química. O corpo não precisa de drogas, né?
mas a alma atrofiada do ser humano, a alma soterrada pelos problemas, na tentativa de se esquecer deles, necessita de drogas, né, para extasiar o cérebro, né, e assim esquecer momentaneamente os problemas. Só que eles sempre voltam. Eles sempre voltam. Não adianta se drogar, não adianta fugir da realidade, pois é necessário encarar os problemas de frente para que possam ser resolvidos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!